Passo 2. Invente, não invista em produtos. Gênio é apenas um poder de visão superior. John Ruskin, famoso crítico social e de arte. Pegue os 2 mercados com os quais você é mais familiar e que tenham suas próprias revistas, em que anúncios de página inteira custem menos de $5.000. Não deve haver menos de 15 mil leitores. Essa é a parte divertida. Agora vamos pensar para achar produtos com esses 2 mercados em mente. O objetivo é terminar com ideias bem acabadas de produtos sem gastar nada. No passo 3, criaremos anúncios para eles e testaremos respostas de consumidores reais antes de investir em sua fabricação. Há vários critérios que garantem que o produto final se encaixará em uma arquitetura automatizada. O principal benefício deve estar contido em uma frase. As pessoas podem não gostar de você, frequentemente você venderá mais ofendendo algumas pessoas, mas elas nunca devem deixar de entendê-lo. O principal benefício de seu produto deve ser explicável em uma única frase. Por que isso é diferente? Por que devo comprá-lo? Uma frase, crianças. A Apple fez um excelente trabalho com o iPod. Em vez de usar o jargão normal da indústria, com gigabytes, largura de banda e por aí vai, eles simplesmente disseram: 1000 músicas em seu bolso. Feito. Seja simples e não vá em frente com o produto até que você possa fazê-lo sem confundir as pessoas. Seu produto deve custar ao cliente entre $50 e $200. O grosso das empresas estabelece preços em uma faixa média, e é exatamente aí onde há mais competição. Colocar um preço baixo é pouco sábio, porque sempre haverá alguém disposto a sacrificar a própria margem de lucro e arrastá-lo junto para a falência. Além do valor agregado, há 3 benefícios principais em se criar uma imagem premium e cobrar mais do que a concorrência. 1. Preço mais alto significa que podemos vender menos unidades e, portanto, gerenciar menos clientes para cumprir nossas metas é mais rápido. 2. Preço mais alto atrai clientes que demandam menos manutenção, com mais créditos, menos dúvidas e assistências, menos devoluções e etc. Traz menos dor de cabeça, e isso é ótimo. 3. Preço mais alto também gera margens maiores de lucro, é mais seguro. Pessoalmente, ponho como meta um sistema de preços de 8-10 vezes, o que significa que um produto de $100 não pode me custar mais do que algo entre 10 e 12,50. Se eu tivesse usado o sistema recomendado de 5 vezes com o Brian Kicken, teria falido em 6 meses, graças a fornecedores desonestos e a revistas atrasadas. A margem de lucro salvou o produto e depois de 12 meses gerava até $80 mil por mês. No entanto, preço alto tem limite. Se o preço por unidade estiver acima de determinado ponto, clientes potenciais precisam falar com alguém ao telefone antes que fiquem confortáveis o bastante para efetuar a compra. Isso é contraindicado em nossa dieta de pouca informação. Descobri que uma faixa de preço entre $50 e $200 por venda produz o maior lucro para o menor trabalho de atendimento ao consumidor. Coloque um preço alto e depois justifique. Seu produto não deve levar mais do que 3 ou 4 semanas para ser fabricado. Isto é extremamente importante para manter os preços baixos e para adaptar-se a demandas de vendas sem precisar de estoques antecipados. Eu não almejaria trabalhar com qualquer produto que levasse mais de 3 ou 4 semanas para ser fabricado e recomendo um prazo máximo de 1 ou 2 semanas do pedido à entrega ao consumidor. Como saber quanto tempo leva a fabricação de um produto? Contate fabricantes que sejam especializados no tipo de produto que você cogita vender. thomasnet.com. Ligue para uma fabricante da lista, por exemplo, cestas de lixo. Se precisar de uma referência para um determinado fabricante que você não consegue definir, por exemplo, soluções para limpeza de banheiros, ainda não deu certo, busque no Google diferentes sinônimos para o seu produto junto com organização e associação para entrar em contato com as federações industriais corretas. Peça a eles referências para contratar fabricantes e também pelos nomes das revistas específicas da área, que frequentemente contêm anúncios desses fabricantes e outros prestadores de serviços na área, de que você precisará posteriormente em sua
arquitetura virtual. Peça orçamento dos fabricantes para garantir que seu preço estipulado é viável. Determine o custo por unidade para 100, 500, 1.000 e 5.000 unidades. Seu produto deve ser totalmente explicável em um bom FAQ online. Foi aqui onde mais me compliquei com minha escolha de produto pelo Brand Kicking. Ainda que produtos consumíveis tenham possibilitado minha vida de NR, eu não desejo isso para ninguém. Por que não? Você recebe 1.000 perguntas de cada cliente. Posso comer bananas juntamente com seu produto? Ele me dará gases durante o jantar? E por aí vai. Ed Nemsel, escolha um produto que seja totalmente explicável em um bom FAQ online. Se não, uma simples viagem que você tente esquecer o trabalho se tornará bastante difícil, ou você gastará uma fortuna com call centers. Compreendendo esses critérios, uma pergunta permanece. Como alguém consegue um bom produto, uma musa, que satisfaça os clientes? Há 3 opções que serão descritas em ordem crescente de recomendação. Opção 1. Revender um produto. Descobrir um produto existente para distribuir e revendê-lo é o caminho mais fácil e também o menos lucrativo, e o mais rápido para se começar, mas também o primeiro a se extinguir devido à concorrência com outros revendedores. A vida lucrativa de cada produto é curta, a menos que um acordo de exclusividade evite que outros também o vendam. Revender, no entanto, é uma excelente opção para produtos secundários, back-ends, que podem ser vendidos para consumidores existentes ou em venda cruzada para novos consumidores via online ou via telefone. Para vender como distribuidor, siga estes passos. 1. Contate o fabricante e peça uma lista de preços de atacado, normalmente 40% de desconto sobre o preço do varejo, e as condições. 2. Se for preciso apresentar os números de registro de sua empresa, imprima os formulários no site da Secretaria da Fazenda local e faça o registro de uma microempresa, o que não é caro. Não compre produto nenhum até que tenha completado o passo 3 deste capítulo. É o bastante para este ponto confirmar a margem de lucro e produzir fotos do produto e literaturas de vendas. Isso é revenda. Nada muito além disso. Opção 2. Licenciar um produto. Eu não apenas uso o cérebro que tenho, mas todos os que consigo tomar emprestado. Woodrow Wilson. Algumas das marcas e produtos mais conhecidos do mundo foram adquiridas de alguém em algum outro lugar. A base do energético Red Bull vem de um tônico tailandês e os Smurfs foram trazidos da Bélgica. O Pokémon veio da terra da Honda. A banda Kiss ganhou milhões com vendas de discos e shows, mas grande parte dos lucros que tiveram foi com licenciamento, dar a terceiros o direito de produzir centenas de produtos com seus nome e imagem em troca de uma parte dos lucros. Há 2 partes envolvidas em um acordo de licenciamento, e um membro dos novos ricos pode ser um ou outro. Em primeiro lugar, há o inventor do produto, chamado licenciador, que pode vender a outros o direito de fabricar, usar ou vender o seu produto, normalmente em troca de algo entre 3% e 10% do preço de distribuição, normalmente com 40% de desconto sobre o preço do varejo, de cada unidade vendida. Invente, deixe alguém fazer o resto e conte os tostões. Nada mal. O outro lado da equação é a pessoa interessada em fabricar e vender o produto de um inventor em troca de 90% a 97% do lucro, o licenciado. Isso é, para mim e para a maior parte dos NR, muito mais interessante. O licenciamento é, no entanto, extremamente exigente para ambos os lados e por si só uma ciência. Uma negociação criativa de contratos é essencial e a maior parte dos leitores encontrará problemas em sua primeira experiência. Para estudos de casos reais em ambos os lados, indo de Ted Ruxpin a Taibu e modelos completos de acordos, com valores atualizados, visite foryourworkweek.com. De como vender invenções sem protótipo ou patente a como garantir seus direitos com produtos, sendo um iniciante sem renome, está tudo lá. A ciência econômica é fascinante e os lucros podem ser impressionantes. Enquanto isso, focaremos na opção menos complicada,
e mais lucrativa disponível para todas as pessoas: a criação de produtos. Opção 3. Criar um produto. A criação é o meio melhor de autoexpressão do que a posse. É através do criar e não do ter que a vida se revela. Receita em piloto automático 1. Vida de Scudder. The Life of the Spirit in the Morning English Pots. Criar um produto não é complicado. Criar parece envolver mais coisas do que realmente ocorre. Se a ideia for de um produto físico, uma invenção, é possível contratar engenheiros mecânicos ou designers industriais em elance.com para desenvolver um protótipo baseado em sua descrição de função e aparência que será levado para o fabricante contratado. Se você encontrar um produto genérico e em estoque, produzido por um fabricante terceirizado, que possa ser redefinido ou reposicionado para o mercado especial, é ainda mais fácil. Faça com que eles produzam e colem o seu rótulo no produto e pronto, produto novo. Esse segundo exemplo é normalmente chamado de etiquetagem particular. Você já viu uma clínica de quiroprática com sua própria linha de vitaminas ou a marca Kirkland no Costco e a etiqueta particular em ação? É verdade que estaremos testando a resposta do mercado antes de fabricar, mas se o teste for bem sucedido, fabricar será o próximo passo. Isso significa que precisamos ter em mente os custos de preparação, custos por unidade e a menor quantidade possível em um pedido. Dispositivos e engenhocas inovadoras são ótimos, mas frequentemente precisarão de ferramentas específicas para serem fabricados, o que torna o custo de preparação alto demais para cumprir nossos critérios. Deixando de lado artefatos mecânicos e esquecendo engenharias e soldas, há uma categoria de produtos que cumpre todos os nossos requisitos, possuindo um tempo de fabricação de menos de uma semana, em quantidades pequenas, e quase sempre permite não só um sistema de preços de 8 a 10 vezes, mas um sistema de 20 a 50 vezes. Não é heroína nem trabalho escravo. Isso envolve muito suborno e muita interação humana. Informação. Produtos de informação são baratos, rápidos de serem fabricados e leva tempo para os concorrentes copiarem. Considere que os produtos que não são de informação que mais vendem em infocomerciais, sejam suplementos alimentares ou equipamentos de ginástica, possuem uma vida útil de 2 a 4 meses antes que os imitadores inundem o mercado. Estudei economia em Pequim por 6 meses e observei em primeira mão como o último modelo de um tênis Nike ou um taco de golfe Callaway pode ser duplicado e disponibilizado no eBay uma semana depois de ter despontado nas prateleiras dos Estados Unidos. Isso não é exagero, e não estou falando de um produto parecido. Estou falando de uma réplica exata por 1/20 do preço. Informação, por outro lado, leva tempo demais para os artistas copiarem, quando há produtos muito mais fáceis de serem replicados. É mais fácil contornar uma patente do que parafrasear um livro inteiro para evitar infringir a propriedade intelectual. 3 dos produtos mais bem-sucedidos na televisão em todos os tempos, todos eles passaram mais de 300 semanas na lista dos 10 infomerciais que mais vendem. Refletem a vantagem em competitividade e em margem de lucro dos produtos de informação. Fiquei sabendo, por conversas com o principal dono de um dos produtos acima, que informações valendo mais de 65 milhões de dólares passaram por suas portas em 2002. Sua infraestrutura consistia em menos de 25 operadores e o resto da infraestrutura, da compra de espaços em propaganda ao setor de embarques, era terceirizado. Sua receita anual por empregado é superior a 2,7 milhões de dólares. Incrível! No lado oposto do espectro de tamanho de mercado, conheço um homem que criou um DVD instrutivo de baixo orçamento por menos de 200 dólares, que vendeu para donos de depósito que gostariam de instalar sistemas de segurança. É difícil conseguir um nicho mais específico. Em 2001, vendendo DVDs que custam 2 dólares para reproduzir e são vendidos por 95 dólares. Ele ganhou centenas de milhares de dólares sem ter nenhum empregado. Mas eu não sou expert. Se você não é um expert, não fique ansioso. Em primeiro lugar, expert no contexto de vender um produto
significa que você sabe mais sobre o assunto do que o comprador. Nada além disso. Não é necessário ser o melhor, apenas melhor do que um pequeno número-alvo de clientes em potencial. Suponhamos que seu sonho atual, competir na corrida de 1.150 milhas entre nós puxados por cães em Iditarod, no Alasca, exija $5.000 para ser realizada. Se houver 15 mil leitores e pelo menos 50, 0,003%, puderem ser convencidos de seu conhecimento superior no assunto X e gastarem $100 por um programa que os ensine, isso significa que você terá $5.000. Prepare os cães. Esses 50 clientes são o que chamo de base mínima de clientes, o menor número de clientes que você precisa convencer de sua expertise para atingir determinado objetivo. Em segundo lugar, o status de expert pode ser criado em menos de 4 semanas se você entender os indicadores básicos de credibilidade e o que as pessoas estão condicionadas a aceitar como prova de conhecimentos superiores. Veja o quadro mais adiante neste capítulo para aprender como. O caminho para você conseguir seu status de expert e o tamanho necessário desse status depende de como você obterá seu conteúdo. Há 3 opções principais. 1. Crie você mesmo conteúdo, frequentemente parafraseando e combinando pontos de vários livros sobre determinado assunto. 2. Adapte conteúdo em domínio público e por isso não sujeito à proteção de direitos autorais, como documentos governamentais e materiais que sejam anteriores à lei moderna de direitos autorais. 3. Licencie conteúdo ou pague um expert para ajudá-lo a criar. Os pagamentos podem ser únicos e adiantados ou baseados em royalties, 5 a 10% do lucro líquido, por exemplo. Se você escolher a opção 1 ou 2, precisará de um status de expert diante de um mercado limitado. Assumamos que você seja um corretor de imóveis e tenha determinado que, como você, a maior parte dos corretores deseja ter um site simples, mais bom para divulgar-se e promover seus negócios. Se você ler e entender os 3 livros mais vendidos sobre design de homepages, saberá mais sobre o assunto do que 80% dos leitores de uma revista voltada para corretores. Se puder resumir o conteúdo e fazer recomendações específicas para o mercado de imóveis, um retorno de 0,5 a 1,5% de um anúncio colocado na revista não é absurdo de se esperar. Use as palavras a seguir para pensar em guias em potencial ou em produtos informativos que possam ser vendidos para os seus mercados utilizando a sua expertise ou uma expertise emprestada. Busque uma combinação de formatos que justifique um preço de $50 a $200, como uma combinação de 2 CDs, 30 a 90 minutos cada, uma transcrição de 40 páginas dos CDs e um guia rápido de 10 páginas. 1. Como talhar uma habilidade geral para seu mercado, o que chamo de niching down, ou como adicionar algo ao que é vendido com sucesso nas suas revistas-alvo. Pense em restringir e aprofundar em vez de alargar o campo. 2. Em quais habilidades você está interessado e pelas quais você, e outros como você, pagaria para aprender. Torne-se um expert nessa habilidade e então crie um produto para ensiná-la. Se você precisar de ajuda ou quiser acelerar o processo, considere a próxima questão. 3. Que expert você poderia entrevistar e gravar para criar um CD de áudio vendável? Essas pessoas não precisam ser as melhores, apenas melhores do que a maioria. Ofereça a elas uma cópia digital da entrevista para fazerem o que quiserem. Isso normalmente é o bastante. Ou ofereça um pequeno adiantamento ou um pagamento baseado em royalties. Use Skype.com com o Hot Recorder, mais dessas e outras ferramentas em truques e ferramentas para gravar as conversas diretamente em seu PC e envie o arquivo MP3 para um serviço online de transcrição. 4. Você tem alguma história do fracasso ao sucesso que possa ser transformada em um produto informativo para outras pessoas? Considere os problemas que você superou em sua vida, sejam profissionais ou pessoais. A construção de um expert. Como se tornar um expert em 4 semanas. É hora de destruir o culto ao expert e o mundo do RP que me despreze.
Antes de mais nada, há uma diferença entre ser reconhecido como um expert e ser um. No contexto dos negócios, o primeiro é o que vende produtos e o segundo, em relação à sua base mínima de clientes, é o que cria bons produtos e evita devoluções. Mesmo que você saiba tudo o que se pode saber sobre um assunto, medicina, por exemplo, se você não tiver um DR antes de seu nome, poucos darão atenção. O DR é o que chamo de indicador de credibilidade. O expert com mais indicadores de credibilidade é quem vende mais produtos e não aquele com maior conhecimento sobre determinado assunto. Então, como conseguimos adquirir indicadores de credibilidade no menor tempo possível? Uma amiga minha levou apenas 3 semanas para se tornar uma das maiores experts em relacionamentos que, como saiu na Glamour e em outras publicações nacionais, aconselhou executivos das 500 maiores empresas do país sobre como melhorar suas relações pessoais e profissionais em 24 horas ou menos. Como fez isso? Ela seguiu alguns poucos passos simples que criaram um efeito de bola de neve em sua credibilidade. Eis aqui como você pode fazer o mesmo. 1. Inscreva-se em 2 ou 3 associações ligadas à área que você deseja que tenham um nome que soe como oficial. No seu caso, ela escolheu a Associação para a Resolução de Conflitos, acrnet.org, e a Fundação Internacional para a Educação de Gênero, ifge.org. Isso pode ser feito em 5 minutos na internet com um cartão de crédito. 2. Leia os 3 livros mais vendidos sobre seu assunto de interesse. Pesquise o histórico das listas mais vendidas no site do New York Times e resuma cada um em uma página. 3. Ministre um seminário gratuito de 1 a 3 horas em uma universidade renomada próxima, usando cartazes para divulgar. Em seguida, faça o mesmo em braços locais de 2 empresas conhecidas, a AT&T, IBM e etc. Diga à empresa que você ministrou seminários na Universidade X ou na Faculdade X e que é um membro dos grupos do Passo 1. Enfatize que você está oferecendo esses seminários gratuitamente para adquirir mais experiência em falar em público fora do meio acadêmico e que não venderá produtos ou serviços. Grave os seminários de 2 ângulos diferentes para poder usar as imagens em um futuro CD ou DVD. 4. Opcional. Ofereça-se para escrever 1 ou 2 artigos para revistas comerciais ligadas à sua área, citando o que você fez nos passos 1 e 3 para ganhar credibilidade. Se recusarem, ofereça-se para entrevistar um especialista conhecido e escrever a matéria. Isso fará com que seu nome seja listado pelo menos como colaborador. 5. Entre para o Profinet, um serviço usado por jornalistas para encontrar expert para citar em matérias. Estabelecer RP é simples se você parar de gritar e começar a ouvir. Use os passos 1, 3 e 4 para demonstrar credibilidade e uma pesquisa online para responder a perguntas de jornalistas. Se feito corretamente, isso fará com que você apareça na mídia de pequenos jornais locais ao New York Times e ABC News. Torna-se um expert reconhecido não é difícil, de modo que quero eliminar as barreiras. Não estou recomendando que alguém finja ser o que não é. Eu não poderia fazer isso. Expert é uma expressão midiática nebulosa e tão exageradamente usada quanto indefinível. Nos termos das modernas relações públicas, provas de expert são afiliações em grupos, listas de clientes, créditos em textos e menções na mídia, e não pontos de QI ou PH, DS. Apresentar a verdade sobre a melhor luz, mas não a fabricar, é o nome do jogo. Te vejo na CNN. Perguntas e ações. Para este capítulo prático, as perguntas e ações são simples. Na verdade, é apenas uma pergunta. Você leu o capítulo e seguiu as instruções? Se não, faça isso. Em vez das perguntas e ações normais, o final deste capítulo e dos 2 seguintes trarão mais recursos para realizar as ações descritas em detalhes no texto. Desafiando o conforto. Encontrar Yoda 3 dias. Ligue para pelo menos um mentor que seja um superstar por dia por 3 dias. Só mande e-mails depois de tentar ligar.
Recomendo ligar antes de 8h30 ou depois de 18 horas para diminuir conversinhas com secretárias e outros guardiões. Tenha uma única pergunta na cabeça, uma que você pesquisou, mas não conseguiu responder sozinho. Tente figurões, CEOs, empresários muito bem-sucedidos, autores famosos e etc. E não tente figuras menores para ser menos assustador. Use contactncelebrity.com se precisar e baseie seu roteiro no seguinte: atendente, Acme Inc. ou a empresa do mentor X, boa tarde. Você, oi, aqui é Tim Ferriss e eu gostaria, por favor, de falar com John Christian. Atendente, do que se trata? Você, isso pode parecer um pouco estranho, mas eu sou um escritor de primeira viagem e acabei de ler sua entrevista no Time Out New York. Sou um fã de longa data e finalmente tive coragem para ligar para ele em busca de um conselho específico. Não vou tomar mais do que 2 minutos do tempo dele. Será que você poderia me ajudar de alguma forma a falar com ele? Eu realmente ficaria muito grato pelo que você porventura possa fazer. Atendente. Só um minuto. Deixe-me ver se ele pode atender. 2 minutos depois. Pronto, boa sorte. Transfere a chamada. John Christian. John Christian falando. Você. Olá, Sr. Christian. Meu nome é Tim Ferriss. Sei que pode parecer um pouco estranho, mas sou um escritor de primeira viagem e um fã de longa data do seu trabalho. Acabei de ler sua entrevista no Time Out New York e finalmente criei coragem para ligar. Sempre quis lhe pedir um conselho específico e isso não deve tomar mais do que 2 minutos do seu tempo. Posso? John Christian. Ok, vai em frente. Eu tenho um compromisso em alguns minutos. Você, ao final do telefonema. Muito obrigada por ser tão generoso com seu tempo. Se tiver uma eventual dúvida, muito eventual, há alguma chance de eu manter contato via e-mail? Truques e ferramentas. Para confirmar um tamanho suficiente do mercado. writersmarket.com. Aqui você encontrará uma lista de milhares de revistas específicas, incluindo as respectivas tiragens e telefones para assinatura. Eu prefiro a versão impressa. Standard Rate and Date Service. Confira esse recurso para listas anuais de revistas e empresas com mailing lists de clientes para alugar. Se você está cogitando criar um vídeo instrutivo sobre caça de patos, primeiro confira o tamanho das listas de assinantes das revistas sobre armas de caças e outras revistas relacionadas. Use a versão impressa nas bibliotecas em vez de pagar por um acesso online um tanto confuso. Para encontrar fábricas ou produtos para revender. Thomas Register of Manufacturers. Esse é um banco de dados com serviço de busca de fabricantes de todos os produtos imagináveis, de roupas íntimas a alimentos, passando por peças de avião. Dropit Source. Esse site oferece um longo guia sobre como encontrar fabricantes que desejem dropship, remeter diretamente produtos para os seus clientes, o que permite que você evite antecipar um estoque. Se isso falhar, compre de um concorrente o produto que você gostaria de revender e pesquise no Google o endereço do remetente. Isso normalmente levará você direto ao fabricante, que poderá ser contatado diretamente. Para encontrar informações em domínio público para retrabalhar. Assegure-se de conversar com um advogado especializado em propriedade intelectual antes de usar material aparentemente em domínio público. Se alguém modificar 20% de um trabalho em domínio público, complementando com resumos ou notas, por exemplo, seu novo trabalho completo poderá ser protegido por direitos autorais. Usá-lo sem permissão poderia ser, então, uma infração punível. Os detalhes deixam qualquer um confuso. Faça a pesquisa você mesmo, mas peça o olhar de um profissional sobre seus achados antes de prosseguir com o desenvolvimento de um produto. Projeto Gutenberg. Gutenberg.org. O Projeto Gutenberg é uma biblioteca digital com mais de 15 mil pegas de literatura consideradas em domínio público. LibriVox. LibriVox.org. LibriVox é uma coleção de audiobooks em domínio público disponíveis para download gratuito. Para gravar entrevistas telefônicas com o expert para produtos em CD. Hot Recorder. hotrecorder.com.
Hot Recorder grava qualquer chamada telefônica originada ou recebida por um computador e pode ser usada em conjunto com o Skype, skype.com e com outros programas. Para licenciar ideias para outros em troca de royalties. InventRight, inventright.com. Stephen Kay é o inventor de sucesso mais consistente que já conheci, com milhões de dólares em royalties recebidos de empresas como Disney, Nestlé e Coca-Cola. Ele não trabalha com alta tecnologia, mas especializou-se em criar produtos simples sobre coisas já existentes e então licenciar, alugar suas ideias para grandes empresas. Ele chega com a ideia, faz uma patente preventiva por menos de $200 e deixa que outra empresa faça o trabalho enquanto ele conta o dinheiro que recebe. Esse site apresenta seu sistema à prova de falhas para fazer o mesmo. Suas técnicas para buscar inspiração são inestimáveis. Altamente recomendado. Gary Henker Corporation. GRC é a grande empresa de infomerciais. Ela vende mais de 1,3 bilhão de dólares por ano com megabytes como Tony Robbins, Procter Solution e Windsor Pilares. Não espere mais de 2 a 4% de royalties, mas os números são grandes o bastante para fazer valer a pena dar uma olhada. Envie seu produto online. Para transformar patentes de ideias inexploradas em produtos. Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, uspto.gov, autm.net para tecnologias licenciáveis desenvolvidas em universidades. Clique em View How Listing no menu Technology Transfer Office. uiausa.org, associações e grupos de inventores. Ligue e pergunte se os membros possuem algo para ser licenciado. Para se tornar um expert. Profnet via PR Leads. Receba informativos diários de jornalistas procurando por expert para citar ou entrevistar para suas matérias, variando de jornais locais à CNN e ao New York Times. Pare de nadar contra a corrente e comece a responder às histórias nas quais já há pessoas trabalhando. Mencione meu nome e ganhe 2 meses pelo prego de 1. Expert Click. Esse é outro segredo dos profissionais de RP. Crie um perfil de expert visível em um diretório de mídia, receba um banco de dados atualizados de contatos importantes na mídia e mande informativos para 12 mil jornalistas, tudo em um único site, com mais de 5 milhões de visitas por mês. Foi assim que cheguei à NBC e acabei desenvolvendo um programa de TV no horário nobre. Funciona. Mencione meu nome ao telefone ou use Tim Ferriss 100 online para ganhar um desconto de $100. 10. Receita em piloto automático 2. Testar a musa. Muitas dessas teorias foram eliminadas apenas quando algum experimento decisivo expôs suas incorreções. Portanto, o trabalho árduo em qualquer ciência é feito pelo experimentalista que deve manter os teóricos honestos. Michio Kaku, físico teórico e co-criador da teoria dos campos e cordas, hiperespaço. Menos de 5% dos 195 mil livros publicados a cada ano vendem mais de 5 mil cópias. Inúmeros editores com décadas de experiência falham mais vezes do que têm sucesso. O fundador da Barnes Books perdeu 375 milhões de dólares de investidores com a Webvan, um serviço nacional de entregas de compras em domicílio. O problema? Ninguém queria esse serviço. A moral da história é que intuição e experiência são péssimos conselheiros sobre quais produtos e negócios serão lucrativos. Grupos de discussão são igualmente equivocados. Pergunte às pessoas se elas comprariam seu produto. Então responda aos que disserem sim, que você tem 10 unidades em seu carro e peça que comprem uma. As respostas inicialmente positivas, dadas por pessoas que querem que se goste delas e têm como objetivo agradar, tornam-se desculpas educadas assim que dinheiro real entra em jogo. Para ter um indicador preciso da viabilidade comercial, não pergunte às pessoas se elas comprariam. Peça que comprem. A resposta a esta segunda pergunta é a única que importa. A abordagem dos NR reflete isso. Passo 3. Microteste seus produtos. O microteste envolve o uso de anúncios baratos para testar a resposta do consumidor a um produto antes de fabricá-lo. Não era pré-internet.
Na era pré-internet, isso era feito através de pequenos classificados em jornais e revistas que levavam os clientes em potencial a ligar para um número e ouvir uma mensagem pré-gravada, pedindo que deixassem seu contato. Baseado no número de ligações recebidas ou de respostas a uma carta enviada em seguida à ligação, o produto seria abandonado ou fabricado. Na era da internet, há ferramentas melhores, tanto mais baratas quanto mais rápidas. Testaremos as ideias de produtos do último capítulo com o Google AdWords, o maior e mais sofisticado mecanismo de pay-per-click, PPC, durante 5 dias por $500 ou menos. PPC aqui se refere aos resultados da busca destacados, listados acima e à direita dos resultados normais de qualquer busca no Google. Anunciantes pagam para ter esses anúncios exibidos quando alguém pesquisa por um determinado termo relacionado com o produto do anunciante, como suplemento cognitivo, e cobra-se uma pequena taxa de 5 centavos até mais de $1 a cada vez que alguém acessa o site do anunciante clicando em um desses anúncios. Para uma boa introdução a respeito do Google AdWords e do PPC, visite google.com/onlinebusiness. Para exemplos expandidos das estratégias de PPC a seguir, concluindo um plano completo de marketing via PPC para 90 dias, visite forhallworkweek.com. O processo básico de testes consiste em 3 partes, todas elas descritas neste capítulo. Supere, olhe a concorrência e crie uma oferta de um produto mais atraente em um site de 1 a 3 páginas, de 1 a 3 horas. Teste. Teste a oferta usando campanhas curtas de propaganda com o Google AdWords. 3 horas para configurar e 5 horas de observação passiva. Eliminar e investir. Corte as perdas com os fracassos no teste e fabrique os vencedores para partir para a venda. Vamos usar 2 pessoas, Sherwood e Johanna, e suas 2 ideias de produtos, camisetas francesas de marinheiro e um DVD de yoga para alpinistas, como estudos de caso sobre como são as etapas de teste e como você pode fazer o mesmo. Sherwood comprou uma camiseta de marinheiro listrada na França durante uma viagem em suas últimas férias e depois de voltar para Nova York, foi continuamente abordado na rua por homens de 20 a 30 anos, querendo saber onde ele havia comprado a camiseta. Percebendo que havia ali uma oportunidade, ele solicitou edições antigas de revistas nova-iorquinas semanais, voltadas para seu público-alvo, e ligou para o fabricante das camisetas na França para pedir orçamento. Descobriu que podia comprar camisetas por $20, preço de distribuição, e vender por $100 no varejo. Ele acrescenta $5 por camiseta para custos de embarque para os Estados Unidos e chega a um custo final por camisetas de $25. Não é exatamente nosso multiplicador ideal, 4 vezes versus 8 a 10 vezes, mas ele quer testar o produto mesmo assim. Johanna é uma professora de yoga que percebeu um número crescente de alpinistas entre seus alunos. Ela também é alpinista e cogita criar um DVD instrutivo de yoga voltada para o alpinismo, o que incluiria um manual encadernado de 20 páginas e custaria $80. Acredita que a produção de uma primeira edição com baixo orçamento do DVD não custaria mais do que uma câmera emprestada, uma fita digital de 90 minutos e o iMac emprestado de um amigo para uma edição simples. Ela pode queimar pequenas quantidades dos DVDs dessa primeira edição, sem menus, apenas o filme e alguns títulos, no seu laptop e criar etiquetas com programas gratuitos baixados no download.com. Ela entrou em contato com uma empresa de duplicação e descobriu que DVDs mais profissionais custariam de $3 a $5 cada um para serem duplicados em pequenas quantidades, mínimo de 250, incluindo as caixinhas. Agora que eles têm estimativas dos custos iniciais, o que vem a seguir? Superar a concorrência. Em primeiro lugar, cada produto precisa passar por um teste de competição. Como Sherwood e Johanna poderão vencer a concorrência e oferecer um produto ou garantia superior? 1. Sherwood e Johanna pesquisam no Google as palavras mais prováveis que deverão ser usadas na pesquisa para encontrar seus respectivos produtos. Para levantar uma lista de palavras relacionadas e termos derivados,
Ambos usam as ferramentas de sugestão de termos de busca. Overture, Google, ask.com. Digite uma palavra e veja Narrow Your City do lado direito da tela. Então, ambos visitam os 3 sites que mais aparecem no topo das buscas e nas posições de PPC, como Cher, Wood e Johanna podem se diferenciar. Usar mais indicadores de credibilidade, mídia, academia, associações e depoimentos. Criar uma garantia melhor, oferecer uma seleção melhor, frete grátis ou mais rápido. Sherwood percebe que as camisetas são normalmente difíceis de encontrar nos sites da concorrência, que exibem dúzias de produtos ao mesmo tempo e que as camisetas são ou foi feitas nos Estados Unidos, não são autênticas, portanto, ou vêm da França. Os clientes precisam esperar de 2 a 4 semanas. Johanna não conseguiu encontrar um DVD de yoga para alpinistas, então ela tem que começar do zero.